Beleza, galera do Me Salva? Estamos aí então para mais uma aula de tabela periódica, certo? Falando sobre características dos grupos. Então vamos lá. A gente já viu esses grupos anteriormente, né? Nós temos aqui a tabela dividida em 18 grupos, de 1 a 18, e alguns deles têm nomes específicos. Então olha lá, ó, o grupo 1, certo? Tem o nome de metais alcalinos. Tira o hidrogênio fora, os outros todos são chamados de metais alcalinos. Enquanto que no grupo 2, nós temos os metais alcalinos terrosos. Lá no grupo 13, nós temos o grupo do boro, em função do boro ser o primeiro elemento. Então todos eles são o grupo do boro. No grupo 14, nós temos o carbono como primeiro elemento, por isso são chamados de elementos do grupo do carbono. Ali no grupo 15, nós temos o nitrogênio como primeiro elemento, então todos eles são conhecidos como elementos do grupo do nitrogênio. Então esse é o grupo do nitrogênio. O 16 tem um nome bem específico também, chamado de calcogênios, certo? Devido à possibilidade de fazer cal, do oxigênio reagir com cálcio e fazer cal, então por isso calcogênios. 17, nós temos os halogênios, em função da capacidade de fazerem sais. Aqui se encontra o cloro, o cloreto de sal, então halo vem de sais. E o grupo 18 é conhecido como elementos gases nobres. Esses aqui são os gases nobres. Todos eles são gasosos e nobres, porque eles já têm a última camada completa com os 8 elétrons, então eles são difíceis de reagir com outros elementos. Tá? Relembrando rapidamente então, olha lá quem são os grupos que têm nomes específicos. Temos os metais alcalinos, né, que é o grupo 1, lembrando que tu tira fora o hidrogênio. O hidrogênio não entra nessa. Tá legal? Metais alcalinos terrosos, grupo 2, grupo do boro, 13, do carbono, 14, do nitrogênio, 15, calcogênios, 16, halogênios, 17 e gases nobres, 18. O que eu posso dizer para vocês sobre os metais alcalinos? Bom, eles são os elementos do grupo 1, certo? Embora sejam metais, eles são metais macios, consegue cortar com uma faca, com estilete. Tem cor prateada, cor de prata. Fundem com baixas temperaturas. Dependendo do elemento, consegue botar a mão nele, ele funde rapidamente, com temperaturas muito baixas. Muito reativo com água, produzindo gás de hidrogênio. Todos eles, quando tu coloca na água, eles reagem fortemente. Existem alguns vídeos na internet que vocês podem colocar aí, vocês podem procurar, que são bem legais, que mostram a explosão de sódio, por exemplo, sendo colocado em água. Né? Todo elemento do grupo 1 tem carga 1+. Porque como ele tem um elétron na última camada, elementos do grupo 1 apresentam um elétron na última camada, eles têm a tendência a perder esse elétron. Então ficam com uma carga positiva para se estabilizar. Ok? Metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos são os elementos do grupo 2. Também são macios, também são prateados, com características bem parecidas aos metais alcalinos. Fundem com baixas temperaturas, embora um pouco maiores que o grupo 1. Então aqui começa a aumentar um pouco a temperatura de fusão. E são um pouco reativos com água. Aqui a reatividade vai diminuindo. Certo? Eles também reagem, mas com pouca força. No grupo 2, todos os elementos apresentam 2 elétrons na última camada, o que confere a ele carga 2+. De todos os elementos, é importante salientar que aqueles que estão no mesmo grupo apresentam as mesmas características. Então, se nós conhecemos bem o elemento oxigênio, certo? A gente sabe que o enxofre vai ter características bem semelhantes a ele, que o selênio, semelhante a eles, que o telúrio, semelhante a eles, que o polônio, semelhante a eles. Então, tipos de reatividade, cor dos óxidos que serão formados, temperatura de fusão e ebulição, eles têm variações, mas são leves variações dentro do grupo, e assim sucessivamente. O mais importante é que as características reativas deles são muito parecidas, ou seja, as características químicas. Tá? Com relação ao restante dos grupos, eu vou só salientar a carga, porque aqui já começam a ter metais e ametais juntos. Então é difícil de caracterizar, a não ser pela reatividade, outras características deles. Então, o grupo do boro, que é o grupo 13, carga dele 3+. Porque ele tem 3 elétrons na última camada, tendência a perder esses 3 elétrons. O grupo do boro, todos os elementos têm 4 na última camada.
Normalmente eles são 4+, mas podem ser 4-. Porque aqui tanto faz energeticamente perder 4 elétrons ou ganhar 4 elétrons. Certo? Eles perdem ou ganham o mesmo número de elétrons. Aí vai depender de com quem eles estão se ligando, mas isso é outro assunto. Grupo 15 do nitrogênio, a carga vai ser 3-. Opa, mudou um pouquinho aqui? Mudou, tranquilo. Se ele está no grupo 15, é porque todos os elementos deste grupo apresentam 5 elétrons na última camada. Se eles têm 5 elétrons, para poder chegar aos 8, é mais fácil para eles ganhar 3 elétrons, por isso 3-, eles ganham 3 elétrons, do que perder os 5 que eles já têm. Então aqui começa a ter essa carga negativa mostrando que ele está ganhando elétrons para ficar estável. Os calcogênios, grupo 16, a mesma coisa. Carga 2-. Por quê? Eles têm 6 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ganham 2, 2-. Grupo 17, halogênios, carga 1-. Se todos eles têm 7 elétrons na última camada, para poder ficar estável, eles precisam de mais um, ou seja, ganham um elétron. Eles ganham uma carga negativa, por isso ficam com 1-, ao ganhar essa carga negativa. Para fechar esse assunto, então, um pouco sobre os gases nobres, grupo 18. Todos eles são gases incolores e não são reativos em condições normais. Atualmente nós já temos reações químicas de gases nobres com alguns elementos, bastante reativos. Mas, de maneira geral, consideramos que eles não são reativos. Certo, galera? Espero que tenham gostado. Até a próxima!